Fechou. Boa tarde. Boa tarde, estou aqui com o Ariel. Hoje é sábado, 21 de Opa, fevereiro de 2026. E eu vou estar fazendo aqui duas gravações. A primeira é para passar uma visão geral sobre a API, como ela está estruturada, como roda localmente e tal. Então, esse aqui é o repositório atual, lá da SRO, barra Management Service. Então, aqui tem várias pastinhas. E aqui tem uma descrição. Essa descrição aqui ela está dentro desse arquivo README. São várias letrinhas aqui para quem não conhece, mas pode ficar tranquilo. Para você trabalhar localmente, você precisa ter o Git instalado, que é uma ferramenta que ajuda a trabalhar com o código entre várias pessoas e você versionar o seu código, ter um histórico de mudanças no seu código, né? Então aqui você pode fazer o Git clone, que ele vai copiar, né, esse repositório. E aqui tem a estruturinha de pastas, que eu quero dar uma breve explicação aqui sobre elas. Basicamente, o que geralmente vai ser mais mexido é essa pasta SRC, que é onde está todo o código ali das regras de negócio da aplicação. E todo o resto é só mesmo coisinhas para configuração de ambiente, deploy e essas outras coisas. Então, por exemplo, dentro de Source, tem a parte mais relacionada à API em si. Essas outras pastas aqui, por exemplo, essa aqui, .deploy, ela tem as configurações de subir a API em algum lugar. Então, ele tem aqui o ambiente de desenvolvimento, né, que a gente cria uma API só para desenvolvimento. E aqui ele tem o script SH que faz o deploy. Então, ele faz o deploy lá na máquina do Ifro. Esse script é rodado lá para fazer o deploy. Então ele tem aqui, por exemplo, quanto de memória, quanto de CPU, qual a imagem que ele vai fazer o deploy, né? Ele vai fazer aqui uma checagem se o container está vivo, se qual o URL que vai entrar nessa API e tal. Então aqui é relacionado a deploy. Essa pastinha de dev container, ela é relacionada aqui a uma ferramenta que ela foi criada para você trabalhar com várias ferramentas no seu computador. Então, por exemplo, quem trabalha com Java, com .NET, com até mesmo o Node, sabe que existem várias versões. Então, o Node existe a versão atual que é a 25, vai ser lançada a 26 em breve. Mas, enfim, tem a 24, 23, 22, 21. E às vezes o seu projeto, um projeto que você está trabalhando, ele está muito antigo e ele exige o Node 20, por exemplo. Porque se você usar o Node 26, vai quebrar. Tem uma coisa nova que entrou ou algum método que foi removido, né? E aí vamos supor, como é que eu tenho 10 versões do Node diferentes na minha máquina, como eu tenho 10 versões do C Sharp diferentes na minha máquina, como eu tenho 10 versões diferentes do Java na minha máquina. Então, o container, ele vem para auxiliar isso. Então, em vez de você instalar o Node, em vez de você instalar o Java, em vez de instalar tudo, tu só instala a ferramenta de containers, que é o mais famoso, é o Docker, e dentro de um arquivo de receita, ele instala as ferramentas para você. Então, aqui ele se baseia no Linux e ele vai instalando. Então, aqui ele instala, por exemplo, o BAM, que ele é uma alternativa ao Node, e ele faz toda a montagem do ambiente. Então, a montagem do ambiente de desenvolvimento é o mesmo ambiente que vai rodar lá na API em si. Então, a gente mantém isso alinhado. O mesmo ambiente que o dev tem localmente é o mesmo que vai ser rodado lá na API. Então, essas duas pastinhas aqui, elas se conversam. Esse dev container, ele é especializado para o ambiente de desenvolvimento. E esse Docker, ele é para os dois. É tanto para o ambiente de desenvolvimento, quanto para o ambiente de produção. Que ele fica com a receita, vamos dizer assim. Essa pastinha aqui, GitHub, ela contém coisas aqui que faz o GitHub atuar pela gente. Então, por exemplo, existe aqui o Dependabot, que é um bot que ele vai rodar ali todo dia para ver se tem alguma atualização de pacote. E se tiver, ele vai criar um pull request. Então, ele vai olhar aqui, por exemplo, o package JSON, que é do Node, do NPM, e ele vai criar um pull request. Ele vai criar um pull request aqui para GitHub Actions, que é uma outra ferramenta aqui de GitHub. E para o Docker em si, às vezes tem uma atualização no Linux que a gente tem que usar e tal, então ele faz isso por request. Aqui em Workflows são as esteiras. Então, por exemplo, a gente tem uma esteira aqui que sempre que sobe algo novo para main,
ele vai fazer o build da aplicação e deploy. Então, se eu editar qualquer arquivo aqui, alterar uma rota, o GitHub ele vai, quando receber essa atualização, ele vai fazer o build da imagem, né? Então tem cada passo aqui, o passo a passo para fazer o build, o passo a passo para fazer o deploy. Então aqui ele roda, por exemplo, o script de deploy aqui, ó. Depois de buildar a imagem e depois de subir essa imagem para algum lugar. E tem outros arquivos aqui, por exemplo, o readme, que é esse aqui, que a pessoa, né, vê como ponto de partida. Tem aqui o makefile, que é um script que ele auxilia você, então, tipo assim, você pode ter apelidos para as scripts. Então, para eu subir o projeto, eu tenho que rodar um comando muito grande. Então, em vez de eu rodar esse comando muito grande para subir o projeto, eu só faço o make-up, que ele já executa os scripts ali para mim. Então, em vários projetos utiliza esse makefile. Né? Então, make-up, ele sobe a API localmente. Make-down, ele desliga a API. Né? Então, meio que tem essa simplificação para o desenvolvedor. Tem aqui o license, que ele define a licença que o código tá. Então, como o código é aberto, né, o que a gente fala para outra pessoa? A gente não dá garantia e a gente não dá... esse aqui, esqueci a tradução. Calma aí. Liability, responsabilidade, a gente não se responsabiliza, né? Mas a pessoa pode usar para uso comercial, pode modificar, pode distribuir, pode usar para uso privado, que no caso é a licença MIT que a gente usa. Esse arquivo Code Owners, ele é um arquivo de segurança. Então, por exemplo, tem alguns arquivos aqui que eles são sensíveis. Tipo assim, essa questão aqui de fazer o deploy. Se a pessoa mexer ali e não souber, ela pode acabar estragando toda a esteira, né? Ou às vezes ele pode mexer no arquivo aqui que tipo assim, de segurança, né? Então, assim, esse Code Owners, ele exige que, por exemplo, se a pessoa mexer na pastinha de deploy, ela tem que ter autorização do time de segurança ou do time de DevOps, por exemplo, né? Então, quando ele for subir isso, ele vai falar, pô, eu não vou deixar você subir enquanto você não tiver autorização dessas pessoas. Então, é algo aqui legalzinho. Esse git ignore, basicamente, é arquivos que não vão entrar aqui no repositório, mas vão existir localmente na sua máquina. Então, por exemplo, o nosso projeto ele usa várias bibliotecas. E aí, né, a gente depende de várias ferramentas existentes. Mas não faz sentido eu ter no projeto, então a gente coloca aqui no git ignore. Então ele não vai subir para o repositório. São pastas pesadas. E tem pastas de credenciais, então às vezes uma credencial é sensível, tem alguma senha, tem algum aqui que você não pode compartilhar. Então geralmente aqui ele fica nesse arquivo env. Esse git attributes é para configurar o git. Então aqui ele tem a configuração de formatação. O Linux e o Windows e o Mac eles trabalham de formas diferentes. A questão de quebra de linha. Então isso aqui é um comando para manter a compatibilidade, tá? Esse env example é um arquivo de exemplo para a configuração da API, porque para ter a API rodando localmente, ela precisa ter algumas coisas, como conexão com o banco de dados, você informar a porta que você quer rodar, a integração com o serviço de autenticação, que ele não é feito na API, ele é feito em outro sistema aqui. Por exemplo, qual prefixo que a API vai rodar. Então, ele tem aqui como exemplo. E aí, para rodar localmente, precisa ter o arquivo .env. Então, é só copiar e colar esse arquivo e renomear para .env. Ou o Script Maker ele já faz isso para você. Então, é algo que vem para facilitar. E esse editor config é um arquivo ali que o VS Code e o WebStorm eles respeitam. Então, a gente vai indentar com espaço, ele vai ter o tamanho 2. A gente vai terminar a linha com esse caractere. Enfim, essas são mais configurações ali de formatação. E aí a gente vem para o monstro, que é a pasta SRC. Alguma dúvida, Uriel? De alguma coisa? Não, tá. De boa, Deu para acompanhar? tranquilo. Tá. Aí é que eu tenho localmente, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho já algumas pastinhas que elas, inclusive, estão destacadas com uma cor diferente. Essas pastinhas, elas existem localmente, mas elas não são rastreadas, né?
Então, por exemplo, o arquivo de env é, por exemplo, a conexão com o banco de dados, algumas configurações específicas da minha máquina. Esse volumes é onde fica, por exemplo, armazenado os arquivos que a pessoa faz o upload e tal na API. Não faz sentido comitar isso no repositório, porque às vezes, eu vou colocar uma foto de perfil para um usuário que só existe aqui localmente, não existe na API. Essa pasta aqui, ideia, é do WebStorm, ele que cria, que é configurações do editor. Mas, enfim, vamos para a pasta SRC. Aqui, para quem já mexeu, ali fez um estudo de como fazer uma aplicação com Node, com Express, conhece esse arquivo package.json. Esse arquivo package.json, ele tem as dependências do seu projeto. Então, ele aqui tem as dev dependencies, né? Só que aqui ele está num jeito que não é muito convencional, você vê, que é workspaces. Então, é um package.json que tem dois packages dentro dele. Então, tipo assim, ele só rastreia dois outros aqui. Isso é um monorepo. Em vez de ter um package.json só no projeto, eu tenho um que aponta para outros dois. Tem dois packages aqui. Tem um app agora, que é onde está a API, e tem esse Messages Timetable Generator V1. Eles são dois pacotes, vamos dizer assim, são dois pacotes. Esse Messages Timetable Generator V1 é um pacote que ele é gerado com as mensagens do gerar horário. Porque é o seguinte, a API ela vai se comunicar com um microserviço de geração de horário. Então ela precisa montar uma mensagem que o gerar horário vai entender. Então a mensagem ela tem que estar estruturada de um jeito que ele espera receber lá do outro lado. E para fazer essa padronização, eu criei um outro repositório aqui chamado Messages, onde eu vou declarar esses contratos. Então eu digo como é que os dois vão se comunicar. Então aqui eu tenho um outro projeto à parte da API, que aqui eu, por exemplo, eu tenho uma estrutura de dados de geração da grade de horário. Então, o que a pessoa vai ter que me mandar? A lista de professores, a lista de turmas, a lista de diários e os horários de aula. E aí o sistema vai dar a resposta aqui. Esse aqui está usando outra linguagem chamada TypeSpec, mas não vou entrar muito a fundo. E aqui ele só faz a geração do código para JavaScript, porque esse aqui não é JavaScript, aquele lá, né? Então aqui ele faz uma geração, ele tem um comando aqui que ele faz a geração, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas que dá para ser usado no JavaScript. Então o JavaScript ele consegue ter as tipagens para ele montar a mensagem do jeito correto, que é como o gerador espera receber. E aqui eu tenho a pastinha app, que é aí sim a API. Então aqui ele tem o package.json, ele tem os comandos, ele tem as bibliotecas aqui como o Nest, ele tem acho que o Express, ele tem o Express também como dependência. E aqui ele tem os comandos, o comando de dev, o comando de start. O comando de dev você roda a API localmente, se você editar um arquivo ele reinicia a API. O start não, o start ele só inicia a API como se já fosse de produção, porque quando você sobe ali para de verdade para as pessoas usarem, você não vai estar editando toda hora, né? Então, não precisa gastar poder de processamento ali disputando alterações. Aqui tem a pastinha lib, que é onde tem outras três pastinhas. Aqui em server, ele tem um carinha chamado setup server, que ele é o ponto de partida. Ele é o cara ali que vai fazer a configuração da API e vai começar a escutar. Então ele é o carinha que vai, né, ser chamado, como se fosse o main do programa do C Sharp. Então ele vai criar a aplicação Nest, ele vai usar aqui umas configurações e ele vai escutar na porta que a pessoa configurou lá no arquivo env. Então aqui ele está bem abstraído aqui. Aí eu chamei de config, que o env ele vai para esse config e do config eu consigo chamar. E aqui eu tenho os módulos. Então eu tenho aqui a parte padronizada. Então, por exemplo, aqui eu vou ignorar isso aqui de arroba por enquanto. Por exemplo, a questão de ensino. Eu tenho como cadastrar cursos. Então, por exemplo, curso técnico, curso técnico em informática, curso técnico em química, eles são cursos.
Então aqui ele tem uma estrutura de dados, uma estrutura de pastas chamada hexagonal. Ela foge um pouquinho do que o Nest diz ali na documentação. E aqui é separado em algumas coisas. Primeiro é o módulo, que é o módulo do Nest.js. É aqui ele vai fazer aquele mapeamento. Os controllers é quem recebe a requisição HTTP. O service é quem está mais ali ligado na lógica, quem vai fazer a lógica ali da rota. E aqui imports, então ele depende de outros módulos, né, para funcionar. Então o curso ele depende de campos, né? Você tem que vincular um curso a um campus, então ele provavelmente depende de alguma coisa para validar se o campus é correto e tal. Enfim. Então aqui eu tenho algumas camadas. Eu tenho a camada de aplicação, a camada de domínio, a camada de infraestrutura e a camada de apresentação. O que é cada uma? A camada de domínio, ela define ali o curso em si como, como uma representação no código. Então, eu tenho a pasta de tipagens que eu defino só a estrutura de curso na linguagem de programação. Então, um curso, ele vai estender uma entity base, que é uma estrutura de dados aqui compartilhada. O que ela tem? Ela tem o ID, do tipo ID, e ela tem a data de criação, atualização e data de remoção. Como essa estrutura ela é compartilhada para quase todas as tabelas, em vez de repetir código, a gente só faz o extends aqui. E aqui ele tem o nome abreviado, campus, oferta formação, que é a oferta de formação desse curso, e ele tem a imagem de capa, que é opcional ter. Então aqui meio que eu só defino mesmo o curso puro. Eu não dependo de nada aqui, eu só vou declarar o curso como curso. E aqui na parte de domínio, é uma classe que ela implementa essa tipagem, e aqui ele já pode ter regras de negócio. Por exemplo, o nome, ele é obrigatório. O nome, ele tem que ter no mínimo um caractere. O nome abreviado também, ele tem que ter no mínimo um caractere. E aí, se a pessoa me passar algo inválido, ele vai fazer o throw de um erro aqui nesse comando. Então, aqui é uma classe, né, de orientação a objetos, que ela permite ter essa representação de objetos de cada entidade do meu sistema. Então, tem aqui o método de criar. Então, a pessoa quer criar um novo curso, ele começa fazendo esse criar aqui. Ele cria uma instância e já inicia os dados e faz validação e tal. Então, a camada de domínio é uma camada que não depende de mais ninguém. Ela, né, só depende de outras camadas de domínio. E aí eu vou para a camada de aplicação. A camada de aplicação é quem já vai trabalhar ali com vários cursos ou a ligação de cursos com outras entidades. Então, por exemplo, aqui eu tenho o DTO. Eu quero criar um curso. Então, eu vou criar um DTO, que é Data Transfer Object, que é um dado que ele vem de fora. Por exemplo, alguém quer criar um novo curso, ele vai chamar a rota ali de criar curso. Então, tem esse aqui. Também tem o de update, que eu defino quais dados eu vou aceitar no update. E eu tenho aqui, por exemplo, o find only. Eu quero encontrar um curso. Eu quero encontrar um curso pelo ID. Então, ele vai ter que me passar o ID, por exemplo, aqui. Opcionalmente, ele pode me passar só os campos que ele quer receber na resposta, né? Se ele, eu só preciso do nome, então eu quero economizar a rede. Então, ele passa só o nome aqui, por exemplo. E a resposta, por exemplo, do Find Only, quando a pessoa quiser consultar um curso pelo ID, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar essa estrutura aqui. Quando ele quiser listar, ele vai poder filtrar por ID, ele pode listar os cursos de um campus e pode listar os cursos de uma determinada oferta de formação. E aqui ele estende uma estrutura também que a pessoa, como a resposta ela não é uma lista com todos os dados, é uma lista paginada. O que seria a paginação? Você tem 1000 cursos, você não vai listar os 1000 cursos para a pessoa, você vai listar a primeira página com 10 itens e a pessoa pode pedir a próxima página. Isso para economizar poder de processamento, porque a aplicação ela trava quando ela tenta transferir muitos dados. Ou a API trava ou o navegador trava. Então a gente faz paginação. Então a pessoa me passa a página, geralmente a página 1, quantos itens ela quer por página, se ela quer filtrar aquela busca textual, se ela quer ordenar os dados e se ela quer de cada item ela quer filtrar o que ela quer ver.
Então, ela tem essa abstração aqui. E aqui tem o retorno da listagem, né? Então, basicamente, a minha listagem, ela retorna a estrutura do fine-tune, só que ela tá dentro de data, e meta, ele me retorna os metadados. Por exemplo, a página atual, quantas páginas tem, quantos itens tem por página, qual é a quantidade total de itens e tal. Então, basicamente, a estrutura aqui de resposta, né, tal. Então, essa parte de aplicação, ela não depende, por exemplo, do Nest.js. Ela é ligada só a TypeScript. Então, aqui ainda não depende da minha camada de API, não depende da minha camada de API. Então, você perceba que não tem nada específico de Express, não tem nada específico aqui de validação nem nada. Eu só estou declarando os meus dados que eu quero trafegar. Daí, eu venho para o meu use case. O meu use case é quem vai implementar as funções, as funcionalidades, que a gente chama aqui aqui está como service, né? Então, por exemplo, quem vai fazer a lógica de criar o curso? Aqui ele está bem simplificado porque ele está abstraído. Como a questão de criar, deletar, atualizar e listar é meio que compartilhada com praticamente todos os módulos, eu criei uma classe aqui compartilhada que ela faz a lógica. Então é uma lógica que ela é reaproveitada em vários lugares, né? Tipo assim, o método create, o método update, né, e tal. Ah, vou garantir que a pessoa tem permissão. Eu vou encontrar o item atual para ver se ele existe, né? Enfim, tudo isso é feito no service. Então, o service é o cara que faz a lógica ali por trás. E as portas é o seguinte, para minha camada de aplicação, né, seguindo o modelo hexagonal, ele não pode depender das minhas camadas externas. Deixa eu mostrar aqui. O modelo hexagonal, você tem aqui o seu domínio no meio e você nunca pode depender para fora. Deixa eu abrir essa imagem. A sua regra de negócio, ela nunca pode apontar para fora, ela só pode apontar para dentro. Então, quem está aqui no meio o domain aqui, que é essa pastinha aqui. Então, ela não depende de ninguém, ó. Ela não depende do Postgres, ela não depende do TypeORM, ela não depende do Express, não depende de nada, é só ela. E aí eu entro aqui na segunda camada, que são os meus serviços. Então, o meu serviço ele pode depender da minha camada de domínio, mas o meu serviço não pode depender da camada externa, né? A minha parte do repositório. O repositório, o meu service, ele não vai comunicar diretamente com o Postgres. Ele vai se comunicar com um repositório e o repositório que vai comunicar com o Postgres. Então, é uma abstração. Se um dia eu quiser trocar, né, de Postgres para alguma outra coisa, ele já vai estar abstraído. Então, eu não preciso mexer no service, eu só preciso mexer no repository. E a questão aqui das minhas portas. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho a porta de entrada e a porta de saída. O que seria essa porta de entrada? É quem está vindo de fora. Então, por exemplo, quem está chamando a rota. Quem está chamando a rota de listar cursos, por exemplo, é uma porta de entrada. Então, aqui, ó, find all, que é a listagem, find by ID, find by ID strict, que ele retorna um erro se não encontrar. Ele tem aqui o método create, né, o método update. Então, eu defino o contrato que eu tenho com a camada de fora, que a camada de fora pode se comunicar comigo. E tem a porta de saída, que é, por exemplo, o meu serviço, a partir dele, ele tem que ir para fora, ele tem que se comunicar com a camada de fora, que no caso é o banco de dados, é o Postgres, né? Quanto mais para fora, mais específico. Quanto mais para dentro, mais abstraído, mais específico do negócio. Então, Postgres, por exemplo, que é o banco de dados, ele não faz parte do meu domínio. Ele é só uma dependência para armazenar os dados, né? Então, ele é uma camada externa, que ele é parte da infraestrutura aqui, ó. Ele entra na parte de data sources aqui. Então, como eu estou dentro do repositório, eu quero sair, eu defino um contrato de saída, que eu abstraí aqui também. Então, um repositório, esse contrato ele não depende do Postgres, ele é só uma abstração.
Por exemplo, ele tem a parte de listagem. Então, eu quero que meu repositório ele tenha um método de find all que quando eu passe esses parâmetros, ele me retorne essa estrutura. Então, é algo assim, tipo assim, tá bem abstraído aqui. Aqui os IKs eu já passei. A camada de apresentação. Camada de apresentação é o que eu libero para o usuário, que no caso é a API aqui HTTP. Tem essa API HTTP, onde a pessoa pode se comunicar. Então, por exemplo, eu quero listar aqui as modalidades. Ela vai retornar aqui, ó, retorna aquela estrutura, meta e data, né? Então, esse endpoint aqui, ele é da camada que eu apresento, né? É uma camada que eu externalizo, que eu disponibilizo para pessoas de fora. Isso está dentro da minha camada de apresentação. Aqui é a camada de apresentação. E aqui a gente tem duas formas da pessoa se comunicar com a aplicação, que é por meio da rota HTTP, aqui, que ela faz o GET na rota, mas também tem o GraphQL, que é outra forma de se comunicar. Por exemplo, aqui, ó, modalidade find all. Aqui é um pouquinho diferente, né? Então, em vez de você fazer um get para rota barra modalidades, tu só chama aqui modalidade find all. E aqui de modalidade eu vou querer só o nome, por exemplo. Então, o GraphQL é legal que tu pode pegar só o que você quer. Então, tá aqui, presencial, por exemplo. Campus find all. Eu só quero o nome fantasia. Então, ele me retorna só os nomes fantasia. Eu quero o nome de fantasia ou ID. Então, ele me retorna o nome fantasia e ID. Eu quero fazer um search aqui. Então, eu posso fazer... Calma aí que ele deveria estar... Deixa eu ver aqui na documentação. Tá, eu passo direto aqui. Search. Uai. Campus Find All. Ele não tem filtro. Enfim, vou ter que ajustar isso aqui. Mas enfim, a pessoa pode passar aqui e retornar, né? Então essa aqui é uma camada de apresentação. Então aqui que ele faz o controller. Então aqui é onde ele define as rotas. Então o meu controller, ele já é aqui que é a documentação das rotas, né? Então tem a listagem e tal, e ele chama o meu service, né? O controller chama o service. E o GraphQL também. O GraphQL, ele chama, em vez de chamar de controller, ele chama de resolver. Ele faz essa mesma coisa, ele só passa para baixo pelo service. E eu tenho a camada aqui de infraestrutura, que no caso é a minha integração com o banco de dados, por exemplo. Eu tenho aqui a camada de apresentação, que é, vamos dizer, a entrada, né? Então a pessoa pode vir pela rota da API. Como eu também tenho a camada aqui de infraestrutura, que é, por exemplo, a pessoa, né? Aqui é a pessoa que está conversando com o meu service. Porém, o meu service ele precisa se comunicar com o banco. Então, aqui eu chamo a minha camada de infraestrutura. Então, na minha parte de infraestrutura, é aí sim que eu declaro a minha entidade, por exemplo, aqui do TypeORM, né? Então, aqui eu faço o mapeamento. Isso aqui já é específico do TypeORM, isso aqui não tem nada a ver com a minha aplicação. Então, minha lógica ali, ela independe da minha camada aqui de infraestrutura. Porque se um dia o TypeORM ele deixar de existir, a gente vai ter que migrar para outra biblioteca de integração com o banco de dados, já está abstraído. Então, o contrato aqui ele não vai mudar. O contrato ele não muda. O que muda é a implementação desse contrato, né? Então, aqui eu tenho o repositório do TypeORM e eu tenho o adapter que ele vai implementar o meu contrato. Então, ele com base no que minha aplicação espera fazer, ele vai oferecer esses métodos que conversam com o TypeORM. Então, ele é meio que, né, essa ponte, vamos dizer assim. E do mais é isso, basicamente. Então, aqui está organizado por domínios, né? Então, horário, ambientes, né? Ambiente, bloco, campus, reserva, né? Tem localidade, cidade, endereço, estado. E aqui, em shared, ele tem uma estrutura que é compartilhada com todo mundo. Então, se eu vejo que uma estrutura de código está se repetindo muito, eu jogo aqui para shared. Então, aqui tem muita coisa que se repete. Então, ela só é reaproveitada aqui. E a parte de segurança é uma parte que eu ainda vou refatorar, então não precisa se importar muito agora com ela. Mas ela também ela é muita coisa de compartilhado na parte de autorização aqui.
E no mais é isso, né? Para você rodar localmente, depois de você clonar o repositório, você tem que ter o Docker ou Podman instalado. E é bem simples, é só fazer um make-up, que ele vai baixar aqui o ambiente, né? Então, ele vai criar esse arquivo env, se você ainda não tiver, e ele vai te jogar dentro do container, né? Esse aqui já não é mais na sua máquina de fora, ele está no ambiente isolado, né? Então, aqui ele já me jogou dentro de Source App. Então, ele me jogou aqui, ó, nessa pastinha app. Se eu dar um ls aqui, ele vai me listar esses arquivos, ó, config, package test, config, vtest. Config, package test, config, vtest. E aqui eu posso, por exemplo, fazer o ban run dev, que ele vai startar a API. Então, se eu for aqui localhost 3701, ele vai dar um erro, porque ele precisa do prefixo, que é o barra API. Então tá aqui, ó. Ele já está me dizendo que a minha API está rodando localmente, tal. Se quiser, por exemplo, ver a docs dela, ela está aqui, da minha API. Tem o comando, tem vários comandos, né, conforme está no package. E aqui dentro do Docker, ele tem um carinha chamado Compose. Então ele tem vários serviços, né? Não tem só a API é um dos serviços. Então tem aqui a minha API, ela escuta na porta 3701 e ela faz como base aquela imagem do container que eu criei aqui. Como ela também depende do Postgres, então aqui embaixo ele define o Postgres. Ele está usando a versão 15, que é uma versão um pouquinho antiga, e aqui ele define na porta 5432 esse usuário, essa senha. Então eu tenho um banco de dados aqui Postgres rodando localmente, específico para minha aplicação. Então se a pessoa tiver um outro Postgres rodando na máquina, ele não vai interferir, ele vai existir só aqui, né? Então se a pessoa tem um Postgres 18 e minha aplicação ela não está preparada para rodar com Postgres 18, isso aqui vai, enfim, servir. Tem o RabbitMQ, que é um serviço de mensageria. Por exemplo, a minha aplicação a minha API, ela precisa se comunicar com outra aplicação e gerar horário. E esse canal de comunicação, a gente geralmente usa uma ferramenta de mensageria. Então, esse RabbitMQ é essa ponte que vai ligar a API com o gerar horário. E esse ChartDB aqui é uma ferramenta em que ela ajuda a criar diagramas. Então, eu vou para a segunda parte com o Uriel, que é para a gente rever as tabelas aqui, de como está agora e como a gente pode melhorar. Inclusive, a gente pode ver a parte do sistema de estágio aqui. Mas a primeira parte do vídeo é essa. O que você achou, Uriel? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Não, não, por enquanto tá tranquilo. Tranquilo? Eu falei muita coisa aqui que você já sabe, né? Mas como É, o conhecimento está muito centralizado em mim, eu queria compartilhar contigo e com o vídeo também. fechou. Show! Ah, tá. E para sair é só apertar Ctrl D e aí make down, que ele desliga o container. Se você não fizer, o container vai ficar rodando em segundo plano ali.